Oi, tudo bem com vocês? Passando pra gente conversar um pouquinho. Eu já estava meditando sobre uma frase que diz assim: você está onde você merece estar. E eu comecei a refletir sobre essa frase agora à noite, durante o meu treino. E na maioria das vezes, nós procrastinamos aquilo que nós temos que fazer para nossa qualidade de vida, para melhorar hábitos, para melhorar algo em que não está bom na nossa vida. Por quê? Não é algo que nós fazemos conscientemente, é algo inconsciente que automaticamente nos move e nos faz paralisar diante de certas situações. Sabe aquela dieta que você sempre promete que vai começar toda segunda-feira? Sabe aquele treino que você fala que vai iniciar toda segunda-feira, aquela caminhada que você vai fazer e que nunca faz? E por que isso não se concretiza? Na maioria das vezes, foi algo que foi implantado dentro de nós ainda quando éramos muito pequenos. Sabe quando você é uma criança e que alguém te fala assim: não vai fazer isso porque não vai dar certo. Não faz isso não, que você sempre faz errado. Isso é demais para você. Sabe aquele sonho que você tem quando criança de que você quer ser astronauta, que você quer ser médico, que você quer ser um grande empresário? Só que a sua família, na maioria das vezes, não tem condições financeiras de proporcionar estudos para que você almeje alcançar esse sonho, e falam assim: não, isso é demais para você. E isso fica enraizado no inconsciente dessa criança. E na maioria das vezes, essas crenças limitantes que são impostas lá quando crianças, elas norteiam toda a vida adulta de um ser humano. Estudos comprovam que 20% do sucesso das pessoas é conhecimento e estudo. E 80% é a mente. O que eu posso, o que eu consigo. E como que isso acontece na nossa vida? Tem um texto bíblico que está lá em Romanos, aonde vai falar assim: não vos amoldeis ao padrão deste mundo, mas tendes a vossa mente renovada pelo poder do entendimento. Trazendo isso para a nossa atualidade, o que é esse entendimento? É nós tomarmos consciência. A partir do momento que eu tomo consciência de algo, eu tenho o poder e a decisão de decidir mudar esta situação. Então, se eu sei que eu não sou aquilo que me foi imposto quando criança, eu tenho o poder de tomar a decisão de mudar esta situação. E como fazer isso? A autorresponsabilidade. Não ficar esperando por um salvador, por alguém que vai chegar e pegar na mão dessa criança e fazer aquilo que precisa ser feito por ela. Por quê? Porque essa pessoa, a partir do momento que nós temos o nosso entendimento renovado pelo poder dessa transformação mental, essa pessoa, esse salvador, passa a ser nós mesmos. E como que isso acontece? Sabe aquela dieta, sabe aquela caminhada, sabe aquele treino? Quando você tem a consciência de que realmente você precisa mudar esses hábitos, você não vai esperar a amiga para ir treinar com você. Você não vai esperar ter a condição financeira para começar a fazer uma dieta. Por quê? Porque você vai fazer com o que tem. Eu quero contar uma experiência minha, particular, Rosa.
quando eu comecei o meu processo de transformação, de decidir que eu queria mudar o meu corpo, que eu queria mudar a minha mente, que eu queria conhecer coisas novas, aprender coisas novas, eu não me limitei àquilo que um dia me foi falado, que era demais para mim. Eu simplesmente olhei e falei, eu quero tentar fazer isso. Eu tenho condições para isso? Para fazer como a maioria das pessoas estão fazendo? Não tenho. Mas o que eu tenho de ferramentas? Eu decidi fazer uma faculdade. Eu não tinha e eu não tenho ainda um notebook. O que eu fiz? Eu consegui um computador emprestado e consegui começar a faculdade com um computador emprestado. Terminei uma faculdade, fiz uma pós-graduação, já estou na segunda faculdade. Por quê? Porque eu não me limitei naquele momento à minha condição de não ter um computador. Eu consegui o computador emprestado, o computador não tinha as caixinhas de som que saíam o som para que eu ouvisse as aulas que eu precisava ouvir. O que eu fazia? Eu ligava o computador, eu via pela tela do computador e ouvia as aulas pelo fone do meu celular. Então, eu não parei diante da dificuldade. Eu arrumei uma solução para não fazer com que aquela dificuldade me parasse. Naquele momento em que eu queria viver aquilo, que eu queria conhecer aquilo. Um outro exemplo que eu posso trazer para vocês, para tentar contextualizar de uma forma que fique clara, quando eu decidi fazer dieta, reeducação alimentar. Eu não tinha condições para ir a profissionais de saúde, para ter um personal trainer, para ir na melhor academia. Então, eu fui com o que eu tinha. Eu preciso mudar os meus hábitos alimentares. Então, o que eu preciso para mudar os meus hábitos alimentares dentro das minhas condições? E comecei a mudar gradativamente. Eu precisava treinar. Eu comecei a ir numa academia que eu conseguia pagar dentro da minha condição e que eu pudesse fazer atividade física. Quando eu não podia ir na academia, eu saía para correr na rua, mas eu não me deixei limitar pelo não que eu tinha no momento. São exemplos que eu estou contextualizando para vocês para ficar claro que você está no lugar aonde merece estar. Por quê? O Salvador que você espera, a condição melhor que você espera, ela só vai começar a acontecer quando você pegar na mão dessa criança que está dentro de você, limitada por algo que foi colocado para ela como verdade, ainda quando ela não tinha entendimento do que ela podia e do que ela gostaria de fazer para realizar aquilo que um dia ela sonhou em ser. São exemplos que eu estou trazendo para que vocês reflitam junto comigo sobre essa frase e que não deixe que essas crenças limitantes, que a sua mente, que o medo, que a incerteza, que a dúvida faça com que vocês desistam daquilo que vocês querem, daquilo que vocês planejam. Se é mudar os hábitos alimentares, se é praticar uma atividade física, se é ter mais conhecimento, se é fazer uma faculdade, independente daquilo que vocês sonham. Não se deixem limitar pela condição ou por algo que foi imposto como verdade para vocês. Comecem com o que tem. Foi assim que eu fiz. E dia após dia eu tenho dado passos rumo aos meus objetivos e aos sonhos que eu tenho. Tanto na minha vida profissional, tanto na minha vida pessoal, espiritual, porque tudo precisa estar alinhado. Corpo, mente e espírito, porque as nossas palavras têm poder e aquilo que sai da nossa boca é o que nós vivemos e é a verdade daquilo que nós somos. Cuidem daquilo que falam, cuidem daquilo que pensam, porque a verdade que a mente fala é aquilo que ela acredita que nós somos. Você está aonde você deveria estar. Reflita sobre essa frase e pegue na mão da sua criança